Na pequena vila cercada por colinas douradas e campos intermináveis, todos se conheciam. Todos falavam alto, riam alto e julgavam rápido. E no meio de tantas vozes, havia alguém que quase ninguém ouvia. O nome dela era Clara. Clara era delicada, falava baixo, caminhava com cuidado, como se tivesse medo de incomodar o vento. Seus olhos carregavam sonhos, mas sua timidez fazia com que ninguém os enxergasse. Na vila, diziam, ela é fraca, nunca vai conseguir nada sozinha, precisa aprender a ser mais firme. Mas ninguém perguntava o que havia por trás daquele silêncio. Clara havia perdido os pais muito jovem. Desde então, morava com uma tia severa, que acreditava que carinho tornava as pessoas frágeis. Pare de sonhar, menina, dizia a tia. O mundo não é gentil com quem é sensível. E assim, Clara cresceu acreditando que havia algo errado com ela, homem do campo. Do outro lado da vila, havia alguém completamente diferente. Miguel era conhecido como o fazendeiro mais rico da região. Seus campos eram vastos, seus celeiros enormes, seus trabalhadores o respeitavam, mas ninguém ousava se aproximar demais. Miguel era reservado, sério, observador. Alguns diziam que era arrogante, outros diziam que era frio, mas a verdade era mais simples. Miguel já havia amado uma vez e perdido. Desde então, mergulhou no trabalho, construiu sua fortuna com disciplina e silêncio. O que poucos sabiam era que por trás da postura firme havia um homem cansado da superficialidade das pessoas. Ele já havia sido enganado por interesses, bajulações e promessas vazias. Ele não queria alguém impressionado por sua riqueza, queria alguém verdadeiro. O primeiro encontro. Foi em uma tarde de outono que seus mundos se cruzaram. Clara caminhava pelo mercado da vila segurando uma cesta pequena. Seus passos eram leves, quase invisíveis. Alguns jovens riam ao longe. Olha lá a menina que tem medo da própria sombra. Clara abaixou os olhos. E naquele momento, alguém observava. Miguel estava parado perto de sua carroça. Ele viu a cena inteira. Viu o jeito como Clara não reagiu com raiva. Viu que seus olhos não tinham ódio, apenas tristeza. Aquilo chamou sua atenção. Não era fraqueza, era algo diferente. Era delicadeza, uma oportunidade inesperada. Dias depois, Clara perdeu o pequeno emprego que tinha costurando para uma loja local. O motivo? Você é lenta demais. Sem dinheiro, sem apoio e com a tia reclamando cada vez mais, Clara começou a temer pelo próprio futuro. Foi então que surgiu um anúncio na vila. Procura-se ajudante para a organização de livros e documentos na Fazenda Monte Dourado, assinado por Miguel Alves. Clara amava livros, amava a organização, amava silêncio, mas a ideia de trabalhar para o homem mais respeitado e temido da região a estragava. Mesmo assim, decidiu tentar. Entrevista. Quando chegou à fazenda, Clara ficou impressionada. Os campos pareciam não ter fim. O ar era diferente ali, mais puro. Miguel a recebeu em seu escritório. Você já trabalhou com registros? Perguntou ele. A voz dele era firme, mas não cruel. Clara engoliu seco. Sim, senhor. Eu organizava contas na loja e gosto muito de ler. Miguel percebeu que ela tremia, mas também percebeu algo raro. Ela não o olhava com admiração exagerada. Ela o olhava com respeito. Havia sinceridade ali. Você começa amanhã, disse ele. Clara quase não acreditou. Pela primeira vez, alguém confiava nela, descobrindo forças escondidas. Nos dias seguintes, Miguel percebeu algo surpreendente. Clara não era lenta, ela era cuidadosa. Ela não era fraca, ela era detalhista. Em poucas semanas, organizou anos de documentos que estavam esquecidos. Ela criava sistemas simples, eficientes e fazia tudo sem buscar elogios. Miguel começou a observá-la mais, não por interesse superficial, mas por curiosidade. Como alguém tão silenciosa podia carregar tanta competência? O campo de girassóis. Certa tarde, Miguel encontrou Clara sentada perto do campo de girassóis da fazenda. Ela desenhava em um pequeno caderno. Você desenha? Perguntou ele. Clara ficou surpresa. Só às vezes, quando preciso organizar meus pensamentos. Miguel sentou-se ao lado. Era a primeira vez em anos que ele se permitia simplesmente sentar.
O vento balançava os girassóis. E pela primeira vez, Miguel sorriu de verdade. Vila começa a falar. Logo os rumores começaram. O fazendeiro rico anda conversando com a menina tímida. Deve ser pena. Ela não combina com ele. Mas Miguel não se importava. Ele já havia aprendido que a vila sempre teria algo a dizer. Clara, porém, sentia o peso dos comentários. Talvez eu esteja causando problemas, disse ela certa vez. Miguel respondeu com calma. Você não causa problemas, você traz paz. E aquelas palavras ficaram gravadas no coração dela. Conflito. Mas nem todos estavam felizes. Um empresário da região, que tentava há meses formar parceria com Miguel, percebeu a aproximação entre eles. Ele acreditava que Clara era fraca demais para estar ao lado de alguém tão poderoso, e decidiu provar isso. Ele começou a espalhar mentiras, dizendo que Clara estava interessada apenas na riqueza, dizendo que ela manipulava o fazendeiro. A vila, como sempre, acreditou rápido demais. Clara ficou devastada. Miguel ficou furioso. Mas ao contrário do que todos esperavam, ele não se afastou. Ele a defendeu publicamente. Quem não conhece o valor dela, não conhece o meu. Silêncio absoluto na praça. Um novo destino. Naquela noite, Clara chorou, não de tristeza, mas de algo que nunca havia sentido antes. Ser escolhida, ser defendida, ser valorizada. Miguel segurou sua mão e disse: sua timidez não é fraqueza. É a coisa mais forte que você tem. Ela faz você ser verdadeira. E naquele momento, Clara entendeu. Ela nunca precisava ser diferente. Precisava apenas estar no lugar certo, ao lado da pessoa certa. A vila nunca foi gentil com quem era diferente. E agora, os olhares estavam ainda mais atentos. O empresário Augusto Ribeiro, ambicioso, orgulhoso e acostumado a conseguir tudo, não aceitava a influência crescente de Clara na fazenda de Miguel. Para ele, aquilo era inadmissível. Uma jovem tímida, ao lado do homem mais poderoso da região? Não. Ele precisava provar que ela era fraca. O ataque. Augusto começou a agir nas sombras. Convocou fornecedores antigos e espalhou rumores de que a fazenda Monte Dourado enfrentava problemas financeiros. Alguns contratos foram cancelados. Alguns trabalhadores ficaram inseguros. A vila murmurava novamente. Talvez a menina esteja trazendo má sorte. Desde que ela apareceu, as coisas mudaram. Clara ouvia tudo em silêncio. Mas, diferente de antes, ela não abaixou a cabeça. A verdadeira força. Numa noite de tempestade, enquanto Miguel analisava relatórios preocupado, Clara entrou no escritório com um caderno nas mãos. Eu estive revisando os contratos antigos, disse ela suavemente. Há cláusulas que podem proteger a fazenda. Miguel ergueu os olhos surpreso. Ela havia passado semanas estudando documentos, contas, prazos. Silenciosamente, com cuidado, com inteligência. Clara apresentou uma estratégia simples, mas eficaz. Renegociar diretamente com pequenos produtores locais, aqueles que a fazenda ajudava há anos, sem intermediários, sem depender de Augusto. Miguel ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, sorriu. Você não é apenas o coração dessa fazenda, Clara. Você é a mente mais brilhante dela. Pela primeira vez, ela acreditou nisso. A virada. Nos dias seguintes, Miguel e Clara visitaram pessoalmente cada produtor. Clara falava pouco, mas quando falava, era com sinceridade. As pessoas viam verdade em seus olhos. Lembravam-se de como a fazenda Monte Dourado sempre foi justa. Pouco a pouco, os contratos voltaram. A produção cresceu. A confiança foi restaurada. E Augusto perdeu influência. O confronto. Na praça da vila, diante de todos, Augusto tentou humilhar Clara mais uma vez. Você realmente acha que pertence ao lado dele? Antes que Clara respondesse, Miguel deu um passo à frente, mas desta vez, ela o segurou. Clara respirou fundo e falou.
não alto, mas firme. Eu não pertenço ao lado dele por causa da riqueza. Estou aqui porque trabalhamos juntos, porque acreditamos um no outro. Silêncio absoluto. Ser tímida nunca foi fraqueza. Fraqueza é subestimar alguém pelo silêncio. A Vila nunca tinha ouvido Clara falar assim. Miguel nunca admirou tanto. A escolha. Meses depois, a fazenda prosperava mais do que nunca. Mas Miguel sabia que havia algo mais importante que negócios. Numa tarde dourada, no campo de girassóis onde tudo começou, ele se ajoelhou. Clara, você me ensinou que força não faz barulho. Ela constrói, ela sustenta, ela transforma. Ele segurou suas mãos com carinho. Você aceita construir o resto da vida ao meu lado? Clara chorou, mas desta vez era felicidade. Sim, um novo começo. O casamento foi simples, sem luxo exagerado, mas cheio de verdade. A vila inteira compareceu. E muitos aprenderam algo importante. Nem sempre quem fala mais é quem tem mais valor. Clara não mudou quem ela era. Ela apenas encontrou alguém que viu sua verdadeira força. E juntos transformaram não apenas uma fazenda, mas toda a forma como a região enxergava o silêncio. Epílogo. Anos depois, a fazenda Monte Dourado era a maior da região. Mas o que mais chamava a atenção não era sua riqueza, era o clima de respeito, de parceria, de humanidade. E sempre que alguém perguntava qual era o segredo do sucesso, Miguel respondia: aprendi que a maior força do mundo pode ser silenciosa. E olhava para Clara, sorrindo.